qual é a melhor estratégia para bombar o teu Facebook e Instagram. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te apresentar o que é Storytelling. A primeira coisa que eu quero te falar é o que é storytelling. Vamos separar a palavra, né? Story, né? História, e telling, né? Que é contar história. Ou seja, o storyteller, né? É o contador de histórias. Mas o que é isso, Denis? Como que isso vai ajudar a bombar meu Instagram e meu Facebook? Calma que eu vou te explicar como que isso funciona. O storytelling, basicamente, é a arte de você contar uma história e vender o teu produto sem ser aquele cara chato. Basicamente é isso. Mas tem a maneira correta de se fazer isso. Então vamos entender como criar uma história, quais são os elementos, o que tem que ter, quais são os tipos de histórias que a gente pode já utilizar, né? Histórias que já estão criadas e a gente só tem que se utilizar, assim como o cinema faz há muito tempo, ainda já tem aquele formato da história bem redondinho. Então vamos entender aqui o que não pode faltar numa história para bombar o nosso Facebook e Instagram quando a gente está promovendo o nosso produto ou serviço. Então vamos lá. Primeira coisa, quais são os elementos de uma boa história? Toda história, ela tem uma mensagem bem clara, um ambiente bem definido, um personagem interessante e em algum momento existe um conflito. Cara, pega qualquer filme de sucesso na indústria aí e ele sempre tem esse formato, esses elementos são muito bem construídos dentro da história. Mas aí você vai me falar, Denis, mas eu não quero fazer um filme de Hollywood, eu quero vender meu produto, é isso que eu tô procurando, eu quero bombar meu Facebook e meu Instagram. Calma, a gente vai usar os mesmos elementos, né, que retém, que engajam as pessoas no filme, só que pro nosso produto. Ou seja, a gente vai contar uma história e a gente vai colocar as qualidades do nosso produto ali dentro para fazer com que a gente consiga mais retenção e bombe assim nosso Facebook e Instagram. Então, antes de mais nada, você tem que saber qual é o teu público-alvo. Isso é essencial para você determinar qual é o tipo da linguagem que você vai utilizar na história. Outro item importantíssimo é ter um objetivo mensurável. Tem que estar muito claro qual é o objetivo no final daquela história. Então, quando a gente vai contar uma história e definir ali no roteiro, né, no planejamento, a gente tem que deixar bem claro qual é a posição atual e aonde é que o cliente vai chegar ao final da história. Então vamos para o próximo item. Um outro item também muito importante que a gente pode se utilizar dele são dados relacionáveis, ou seja, a gente não precisa construir tudo do zero, a gente pode pegar estatísticas anteriores e a partir daí montar uma solução, ou a partir daí criar o conflito e apresentar a solução. E o que não pode faltar é uma pitada de persuasão dentro da história como um todo. Então, aqui são os elementos básicos que a gente precisa, então vamos ver um pouquinho mais adiante como que a gente coloca isso na prática. Então lembra que a gente acabou de falar que a gente tem que ter um objetivo mensurável? Eu costumo chamar isso, quando eu estou escrevendo os scripts para os meus clientes, eu chamo isso de conversão. Ou seja, a conversão não necessariamente quer dizer a venda, mas pode ser também captura de um telefone, captura de um e-mail, fazer uma ligação, pedir o endereço daquele determinado restaurante. A conversão é o que eu quero que aquela pessoa que esteja assistindo, né, aquele vídeo, aquela propaganda, ou lendo aquele texto ou aquele e-mail, é o que eu quero que aquela pessoa faça. Então a conversão vai variar da estratégia que você está utilizando. No caso do Facebook e do Instagram, você já tem que definir qual é a sua conversão para que você consiga construir a sua história em cima dessa conversão. Como você sabe, o nosso objetivo aqui é te dar o máximo de informação possível para você tomar decisões no teu negócio. Então vamos lá, mão na massa, vamos ver como que a gente poderia implementar, por exemplo, um título para começar uma história. Então eu vou te dar aqui alguns exemplos que a gente poderia começar a trabalhar a partir daí. Então imagina que a gente está escrevendo um e-mail para disparar para nossa base de clientes e a gente quer colocar o assunto do e-mail e o título do nosso texto. Então a gente pode utilizar, por exemplo, 7 passos que Bill Gates utilizou para escalar a companhia dele quando ele tinha 20 anos, sei lá. É só um exemplo. Então aqui no título a gente já consegue identificar que quando ele tinha 20 anos, ele ainda não era tão grande. Então ele fez 7 passos para escalar a empresa. Ou seja, o que aconteceu ali? Ali dentro desse texto a gente vai discorrer sobre os 7 passos e entregar valor dentro desse texto, né? Criando uma história, tendo ambientização, criando conflito, dando a solução. Simples assim. Um outro exemplo de e-mail que a gente também pode utilizar é o gatilho mental de medo. Então a gente poderia começar a contar uma história, os 5 motivos por que a sua empresa vai morrer nos próximos 2 anos. Então quando a pessoa já lê esse texto, ela já fica, cara, como assim? O que eu tô fazendo de errado? Ou a gente poderia variar um pouquinho e falar assim, os primeiros 5 passos para a morte da sua empresa. Verifique se você está realizando um desses. Imagina que a gente está trabalhando para um real estate, né? Uma pessoa que vende casas, e a gente pode começar
uma campanha pra ele, por exemplo, os 5 itens que toda pessoa que tá comprando sua primeira casa esquece de verificar. Então, a partir daí, você cria um conflito. Então, você tem que lá dentro desenvolver dentro do vídeo ou do texto, né, toda a ambientização, o personagem, o conflito e a solução. Você pode ver que toda a história, você vai se desenrolar a partir desses elementos. Só que fica tranquilo, pode parecer um pouco complicado, mas não é. Na verdade, já existem as histórias prontas e você pode encaixar ali os teus bloquinhos e tal. Eu vou te passar aqui alguns exemplos pra você ver que a partir do momento que eu te falar, você rapidamente você já vai pescar. Então vamos lá. Então a primeira estrutura de história mais simples que a gente consegue ver é a jornada do herói. Ou seja, existe alguma coisa dificultando o avanço do personagem, vários conflitos no meio e acontece um momento de virada e lá no final ele encontra uma solução. E você consegue ver que dessa maneira genérica isso se encaixa a muitos filmes, a muitas propagandas e que não é tão difícil de criar a partir do momento que você já entende como funciona essa técnica de storytelling. Uma outra estrutura também é o inimigo em comum. Cara, eu tenho a minha empresa e pra fazer a contabilidade dela é mó trabalho, é muito difícil e eu já não tô conseguindo crescer porque minha empresa está desorganizada. Então chegou um certo momento da minha vida que eu descobri o QuickBooks e aí esse foi um software que revolucionou a minha empresa. Eu consegui abrir novas franquias ou consegui abrir novas lojas, novos pontos de venda. Então o QuickBooks pra mim resolveu minha vida. Então se você tá na mesma situação que eu tava lá atrás, cara, procure uma solução pra organizar a sua vida financeira digitalmente, que com certeza você vai conseguir avançar. Foi assim com a minha experiência, ou seja, um inimigo em comum. Você volta lá atrás, mostra o problema e mostra que aquilo ali, a desorganização era o inimigo. E aí você encontrou a solução. Tá vendo? Problema, solução. Problema, solução. Conflito. É sempre esses elementos em todas as histórias, eles vão ter que existir. A próxima estrutura de história a gente chama de fracasso à fama. Ou seja, o cara que sempre tentou, e aí na hora que ia dar certo, alguma coisa derrubou o cara, ou seja, né, conflito, e a partir daí ele foi encontrando soluções e chegou à fama, né? Ou seja, transpassou todas aquelas barreiras e conseguiu chegar na solução, né? Na fama, né? Nesse caso aqui, como é comumente chamado. Uma outra estrutura de história também se chama herói por acidente. Como é essa história? A estrutura do herói por acidente é muito simples de se entender. Normalmente você estava com um problema e por algum motivo você aprendeu a resolver. E a partir daí, você foi ensinando seus amigos a resolver. O objetivo aqui dessa história é mostrar que você é comum, que você compartilha falhas, mas que esse problema você conseguiu passar por ele. E agora você é uma pessoa referente naquele assunto. Mas o objetivo aqui, você vê que é um pouco diferente dos outros, né? Aqui você quer mostrar que você é a pessoa comum, ou seja, você quer criar empatia com aquela pessoa que está naquela situação e que ela também consegue passar por aquela dificuldade. Porque você já passou por essa dificuldade, você já entendeu como é que funciona. Antes de falar da próxima estrutura, deixar o like nesse vídeo aqui, se inscrever no canal e clica no sininho que assim você recebe os nossos vídeos assim que a gente lançar. E você fica sempre por dentro dos assuntos de marketing digital. E se você quer estudar sobre o assunto marketing digital, saber quais são as técnicas, as estratégias, quais são os softwares, como se utiliza, metodologia, documentação. Se você quer saber mais sobre isso, acessa xdm.academy, né? xdm.academy, o link tá aqui embaixo. E lá dentro a gente tem um treinamento muito completo para você, que você consegue aprender tudo que a gente utiliza aqui dentro do X-Technology, a gente ensina dentro desse treinamento. Então entra no link aqui embaixo para você saber mais informações, beleza? Então a nossa última estrutura aqui de história é a autoridade, ou seja, é quando um grande especialista mostra todo o background dele, todo o histórico dele, como é que ele foi desenvolvendo uma capacidade, uma história, um conhecimento, né, muito diferenciado e a partir daí ele tá apto a resolver qualquer tipo de problema. É muito comum a gente ver essa estrutura de história em, por exemplo, propaganda de carro. Normalmente a gente vê aquela evolução do carro, né, do design, das funcionalidades, do desempenho, tudo isso vai melhorando com o passar da história, né? E se chega a um produto muito bem acabado, com alta qualidade e tal. Então aqui a gente consegue ver que todas essas estruturas a gente consegue utilizar ao nosso favor dentro das plataformas do Facebook e do Instagram. Então, a partir do momento que você tiver uma estratégia para distribuir conteúdo, você também precisa se preocupar em como você vai gerar esse conteúdo, qual vai ser o formato dele, como ele vai ser apresentado. Agora você já sabe como utilizar storytelling para bombar teu Facebook e teu Instagram. Muito obrigado, te encontro no próximo vídeo. Um abraço.